temos tribuna, pode ser. Então, vereador Matheus, vereador Fábio também, depois, ok. Por favor, vereador Matheus, ok. Josiane? Então, vereador Matheus, por favor. Sim, senhor presidente, demais vereadores, imprensa escrita e falada e povo que nos prestigia nesta noite. Na última sessão ordinária, a Comissão de Ética foi instada a se manifestar. Então, como presidente da comissão, tomo a liberdade de vir à tribuna para esclarecer alguns aspectos. Primeiro que, entre as atribuições da comissão que presido, está o de zelar pelo funcionamento harmônico e pela imagem do Poder Legislativo, na forma desse Código e da legislação pertinente, conforme o artigo 5º, inciso 1º do Código de Ética. Por isto, venho advertir aos colegas vereadores que, além de prerrogativas, também possuímos deveres, dentre os quais aqueles que se encontram elencados no artigo 16 do Código. São 17 incisos que trazem deveres fundamentais muito importantes, inclusive para o bom andamento dos trabalhos desta Casa. Também no artigo 18 constam com as condutas que atendam contra o decoro parlamentar, seguindo o mesmo tema no artigo 19. Deste modo, tomo a liberdade de realizar a leitura de alguns dispositivos que julgo mais relevantes diante dos últimos acontecimentos. Artigo 16. São deveres fundamentais do vereador, além de outros previstos na lei orgânica e no regimento interno. Inciso 4º. Respeitar e tratar com civilidade os colegas durante o trabalho do Legislativo, independente de convicções contrárias às suas, as autoridades e os servidores da Casa e os cidadãos, com os quais mantenha o contato e exercício da atividade parlamentar e não presidir de igual tratamento. Inciso 11º. Expressar suas opiniões políticas de maneira a permitir que o debate público no Parlamento ou fora dele supere progressivamente as unilateralidades dos diferentes pontos de vista e construa, em cada momento histórico, consensos fundamentados por procedimentos democráticos. Artigo 18. Atentam contra o decoro parlamentar seguintes condutas. Inciso 2. Praticar atos que infringam as regras de boa conduta nas casas de dependências desta Casa. Inciso 8º. Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa, comissão ou respectivos presidentes. Peço aos nobres colegas que reflitam sobre o que foi lido e que analisem as suas condutas, recordando a todos que democraticamente fomos eleitos para representar os cidadãos barbosenses e para buscar o melhor para Carlos Barbosa. E que este melhor pode ser alcançado com o debate, respeito e urbanidade. Ainda ocupo esse espaço na tribuna para me manifestar não mais como presidente da Comissão de Ética Parlamentar, mas sim como vereador, em relação ao projeto de lei 47, que altera a estrutura organizacional do município, extinguindo alguns cargos e criando outros. É verdade que assinei o requerimento para a retirada do projeto endereçado ao prefeito municipal como membro do PP, e fiz porque tinha o dever ético de estar ao lado do meu partido. No momento, no decorrer da semana, fui
em busca de dados e diante dos levantamentos que fiz, já adianto que meu voto é favorável ao projeto. E isto por quê? Primeiro, porque entendo que a criação de cargos é legítima, já que cada administrador, independente de vinculação partidária, precisa montar sua estrutura para trabalhar. O cargo em comissão, ao contrário do servidor efetivo, como já diz, é livre de provimento, exoneração. Portanto, se não der certo, é fácil distinguir. O governo precisa estar estruturado para atender às demandas dos cidadãos e isso, como eu já disse, independente de ser situação ou oposição, o projeto trata de 10 cargos em comissão e extinção de 3. Portanto, são 3 cargos que estão sendo criados com aumento de despesa com o pessoal dentro dos limites da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme se pode ver do impacto orçamentário e financeiro. E também, por que precisamos entender e ter conhecimento que o governo está economizando com o pessoal? Já que só no período de janeiro de 2017 foram gastos 540 mil a menos com CCs e FGs, sem comparado ao mesmo ano no período de 2016. Estas informações estão todas no site do município. Basta pesquisar e cruzar os dados. Ainda, em relação aos gastos, tem os valores envolvendo os aluguéis, que eu tanto questionei e fiz pedindo informação na legislatura passada. Agora teremos uma economia, a partir de agosto, que me refiro, deste ano, aproximadamente de R$19 mil por mês, o que representa, até o final da legislatura, uma economia de mais de 700 mil. Serão economizados, primeiro, com a desativação do incubatório industrial, mais de 6 mil. Segundo, com a desativação do depósito na rua 21 de abril, mais de 5 mil. Terceiro, com a mudança do aluguel da sede da Brigada Militar, mais de 5 mil também. O único aumento em relação ao aluguel será de 771,12, em virtude da alocação da nova sala, onde será instalada a Biblioteca Pública, ProArte e Telecentro, e Secretaria de Turismo, já que atualmente se paga R$ 7.228,88 e se passará a pagar R$ 8 mil. Vemos, portanto, que os atos de governo demonstram sua preocupação com a situação financeira do município e a criação de cargo se faz necessário para dar continuidade aos trabalhos da comunidade. Entendo que somente o administrador, como gestor, é quem tem condições de dizer se precisa ou não de mais pessoal. E todo gestor, no início do governo, faz sua própria reconstrução. Portanto, dou meu voto de confiança a esta legislatura, votando favorável ao projeto 47. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Matheus. Vereador Fábio. Pode ser? Por favor, vereador. Bom, boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público que nos assiste. Primeiramente, eu tinha um discurso pré-pronto, mas eu queria parabenizar o Miguel pela proposição dele em relação às paradas de ônibus. Eu já havia feito uma proposição semelhante nas questões que envolviam os estudantes, parada de ônibus para estudantes nos bairros, que várias crianças ficam esperando embaixo de chuva, do calor, mas a princípio não foi atendida essa demanda ainda. Outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui para todo mundo é que eu fui eleito para ser vereador e ter o meu cargo de vereador exercido com zelo, e com dignidade e com respeito. Que foi isso que a gente falou no primeiro dia na sessão de posse. Eu não estou aqui para levar em consideração picuinhas pessoais. Eu não estou aqui para resolver problema particular de ninguém,
tampouco para ser garoto de recados de alguém ou para participar de algum teatrinho. Eu vim responder hoje umas perguntas que foram jogadas ao vento na semana passada e que, de certa forma, feriram a minha dignidade um pouco. Foi me perguntado como eu via o desperdício de material se o vereador não trabalhava na Secretaria de Saúde. Da mesma forma que a vereadora não trabalha na Secretaria de Saúde e acredita que tem o potencial para defender alguma coisa que também não sabe se há ou se não há. São informações que foram repassadas para mim, foram informações que foram repassadas para a vereadora e, de certa forma, eu tenho como provar. Eu não sei se a senhora tem como provar aquilo que foi dito ou não. Por que o servidor preferiu denunciar ao vereador e não ao superior? Será que é porque não há desperdício ou porque é uma questão puramente de implicância política? Outra coisa que se fica bem clara aqui. Eu não estou aqui para resolver divergência política e divergência de opinião. Eu quero que fique bem claro que há uma separação de divergência de opiniões políticas e divergências políticas. Como o Matheus mesmo falou, a gente está aqui para trabalhar pela cidade e não para a gente comentar tal partido, tal partido. Uma outra situação. Se a pessoa trouxe alguma coisa até mim, certamente ela tinha medo de sofrer alguma implicância dentro do seu trabalho. E a gente não vai ser ingênuo aqui de dizer que isso não existe dentro do município. Se o que lhe preocupa é a falta de controle, é falta de controle de quê? Pode ser a falta de controle de gestão, onde se compra quantidades muito acima do que há necessidade. Se está havendo um desperdício, muito material está sendo passado da validade, é porque há uma falta de controle de gestão. Não sei se falta controle de estoque, se há falha no processo licitatório. Uma sugestão que eu dou é que no momento da licitação possa ser feita alguma questão que a dispensação pelo laboratório seja feita conforme a demanda do município. São alternativas que vão surgindo na minha cabeça. O material ambulatorial vencido e lacrado enquadra-se em que categoria de lixo? É lixo comum. Não foi utilizado, é lixo comum. Mas me preocupa que alguém consiga ter acesso a esse material e que pode muito bem ter levado para casa, assim como trouxe para mim para verificar. Como o vereador traz lixo hospitalar potencialmente contaminado para a Câmara de Vereadores? Isso foi uma incoerência no discurso da colega, porque se o material estava vencido e lacrado, ele não teria como estar contaminado. Se foi lixo comum, quem foi mexer no lixo comum e trazer isso ao vereador? Por que motivo? Eu acredito que é um bom motivo alguém se indignar com o desperdício de dinheiro público sendo jogado no lixo. A pergunta mais importante, se esses materiais são do município, como alguém retira clandestinamente do centro de saúde esses materiais? Isso se chama peculato. E ainda me acusaram de apropriação indevida de bens públicos. Primeiramente que, conforme a legislação penal, só é praticante de crime quem se enquadra inteiramente no perfil traçado. O crime de peculato é a subtração ou desvio de dinheiro público ou de coisa móvel apreciada para proveito próprio. Qual foi o meu proveito próprio? Me indignar com uma situação de gasto de dinheiro público que está na prerrogativa do vereador? É proveito próprio trazer à tona o desperdício do dinheiro público? Eu considero isso um serviço à população, pedindo apenas que haja mais controle. Eu só quero que haja mais controle. Eu não vim aqui para denegrir a Secretaria de Saúde de ninguém. Até particularmente eu gosto muito da Secretária de Saúde. Eu acho ela uma ótima pessoa, uma pessoa muito capaz. Mas não é porque existe uma boa saúde no nosso município, e vamos dizer que é uma boa saúde, porque o próprio índice do IDESE apontou para isso, mas não é porque a nossa saúde no município é boa que ela não vai ter falhas também. E é isso que a gente precisa levar em consideração. Existem falhas em todo o município. O vereador está aqui para também ter essa prerrogativa, que é trazer as falhas para tentar melhorar. A grande informação do vereador é de que há uma grande quantidade de cotonete vencido. E ainda enfatizou que era somente cotonetes. Primeiro que não foram só cotonetes. Se tivessem prestado atenção na minha denúncia, acredito que teriam um melhor cabimento à discussão da semana passada. Havia luvas cirúrgicas, não aquelas que são em pacotes, que são baratas, mas aquelas que são lacradas em via
em duplas, fitas para autoclave, que também são caras, micropores, que também são, de certa forma, baratas, mas a quantidade aparentava ser bastante. E mesmo que fossem só cotonetes, a gente está aqui para averiguar situações de gasto de dinheiro público. Se é um cotonete que está sendo jogado fora, é uma parte do meu imposto, do imposto de cada um das pessoas que está aqui, que está sendo jogado no lixo. Ou foram procurar no lixo para criar uma situação de anormalidade no processo de descarte, ou que o vereador tenta trazer aqui é denegrir a imagem da secretaria. Eu não tento denegrir nada. Eu já falei, a cidade teve agora o apontamento de 10 que coloca como uma das primeiras no quesito saúde. E na região, a gente sabe que, se não é a melhor, é uma das melhores com certeza, no quesito saúde. Mas, como eu já disse, existem falhas. E a gente está aqui para apontar as falhas também. Eu acredito que essa casa, e nós, vereadores, todos nós, eu me incluo nisso, a gente deveria se preocupar mais em gastar nossa energia para melhorar as falhas que existem no município do que tentar atribuir falsos crimes para as pessoas. Vai aparecer até que eu combinei com o Matheus, mas não. Eu trouxe aqui no artigo 16 do Código de Ética. São deveres fundamentais dos vereadores, além de outros previstos na lei orgânica e no regimento interno. Promover a defesa do interesse público e da autonomia municipal. Denunciar publicamente as atitudes lesivas à afirmação da cidadania, do desperdício de dinheiro público, os privilégios injustificáveis e o corporativismo. Sobre a atribuição de crime a mim. Artigo 18. Atentam contra o decoro parlamentar as seguintes condutas: acusar vereador no curso de uma discussão de fatos ou atos inverídicos, improcedentes ou descabidos, de forma a ofender a honra ou comprometer a imagem desse. Então, se alguém teria que... Por favor, colega. Obrigada, colega. A mesma preocupação que o senhor tem, eu também tenho, e é com o dinheiro público, é com a Secretaria de Saúde, e a maneira que foi posto esse material em cima da mesa, 29 de maio do mês anterior, o que se espera? O que eu cobrei do senhor? Que simplesmente denunciasse. Ministério Público denuncia. Eu não estou aqui, eu só usei as palavras que o senhor mesmo usou, né? O que nós não podemos aceitar, se está acontecendo um erro na Secretaria de Saúde, que seja aberta uma sindicância para apurar. Se algum funcionário está tendo alguma atitude errada, como eu mencionei na tribuna, nós temos que abrir uma sindicância para apurar. Mas não podemos simplesmente chegar e jogar um material em cima da mesa, e quanto se ele é contaminado ou não, eu não tenho esse conhecimento, porque se esse material estiver dentro de uma sala que foi feito um procedimento, independente dele estar fechado, ele já é tóxico. Esse material só não é contaminado se ele foi pego no estoque. Se ele está dentro de uma sala que houve um procedimento, ele já é tóxico. Então, assim, é preocupação de que forma que chegou ao senhor e de que forma que o senhor mesmo mencionou ali no último parágrafo, que é dever do vereador denunciar. Então, se isso chegou e se a secretaria está cometendo uma irregularidade tão grande, denuncia no Ministério Público. Só foi esse sentido que eu estou levando aqui. E não tenho nada pessoalmente contra o vereador, pelo contrário, nós somos colegas de trabalho, mas eu tenho o dever de pensar no dinheiro público e na secretaria, tem que ser denunciado, é isso. Obrigado, colega. O que me deixou indignado, principalmente, foi a atribuição de crime, porque, como é quebra do decoro parlamentar, e até mesmo isso também é um crime. Porque é uma calúnia, e eu peguei o Código Penal e fui pesquisar, o ato de caluniar alguém é imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então foi me imputado um crime de peculato, sendo que nem se enquadra no próprio crime de peculato que foi mencionado a mim. Mas enfim, eu não estou aqui para discutir com ninguém, só vim trazer a situação que foi colocada, a forma como ela foi colocada, talvez por mim tenha sido um pouco... questão de ansiedade, pode ter sido, mas outra coisa que eu quero comentar,
seria muito fácil eu provar isso se o portal de transparência do município também fosse muito transparente, mas ele não é. Porque as situações da Secretaria de Saúde, os contratos, essas coisas, do ano de 2015 e 2016, não encontram nenhum contrato no sistema de transparência da Prefeitura. Busquei essa informação junto ao setor de contratos e disseram que o sistema que a saúde tinha antigamente, eles não conseguiam passar para o sistema de transparência. Então, já é uma outra denúncia que eu trago. Como é que um sistema de transparência não está sendo transparente? Mas, enfim, colega Kirsch. Obrigado, vereador Douzan, pela parte. Meu boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público que prestigia a nossa sessão. Sempre muito importante, Douzan, ter essa preocupação que tu teve, tanto hoje quanto esses dias, como a própria colega Rosária também teve semana passada, de controlar o dinheiro público em forma de estoques também, porque ali também é um dinheiro da população, né? Todos os gastos que temos para comprar seja em qualquer item, que pode ser saúde, pode ser material expediente, pode ser pneus, equipamentos, enfim, tudo isso é comprado com dinheiro público. Então, todos esses itens merecem um zelo, merecem bem cuidados e sempre que retirados dos devidos lugares, creio eu que tem que ter um controle de baixa de estoque para assim comprovar. Então, eu sugeriria para ti, Douzan, o primeiro passo é pedir informações quanto a como foi feita a baixa do estoque desses itens. Cada item comprado é colocado lá no rol do estoque do município, deve ter controle de lote, controle de estoque, é uma coisa assim que possa te comprovar. E quanto à tua atribuição, eu já acredito que tu fez certo vir aqui denunciar, porque esse é o local do vereador denunciar. Ficaria muito estranho se o servidor público Douzan, durante seu expediente da prefeitura, saísse de lá para ir na saúde e fazer uma denúncia de uma coisa que não é da tua competência. Todo servidor tem que ter sim o controle dos estoques, mas cada um na sua área. E eu acho que ficaria bastante contramão e até perigoso para ti se tu fizesse isso durante o teu expediente no município. Então, acredito que foi o certo, sim, tu fazer aqui pela Câmara de Vereadores e que você tenha todos os gastos sempre muito transparentes. Seja pelo portal da transparência, seja por pedido de informação, enfim, todos os mecanismos para transparecer os gastos públicos são válidos. Parabéns, Douzan. Obrigado. Só antes, Baroni, de tu comentar, foi bom tu ter comentado isso, Kirsch, porque até eu vou pedir a aprovação já antecipadamente do meu pedido de informação, que realmente trata dessa questão das baixas dos medicamentos. Eu solicitei a cópia dos contratos, ou se for disponibilizado um horário fora do meu expediente de serviço, alguns contratos são bem extensos, se for permitido que alguém acompanhe uma vistoria, não precisam tirar cópia de todos os contratos, eu vou fora do horário do meu trabalho verificar os contratos, não tem problema nenhum, mas eu já peço a aprovação do meu pedido de informação, porque também é uma forma de eu ter acesso a esses documentos e conseguir comprovar, então, a situação que ocorreu. Baroni, desculpa, pode falar. Obrigado, Douzan, pela parte. O vereador traz importantes considerações aqui ao assunto levantado pela Rosália na última sessão. E o vereador começa a explanação dizendo que tem responsabilidade com o povo, com os eleitores, e aqui, reiteradamente, os colegas falam isso. Eu acho que é uma coisa lógica de todo vereador, independente se ele defende criação de cargo ou não defende, a responsabilidade é com a comunidade em geral. Mas eu acho que eu não me fiz entender bem na última sessão, quando eu comentei sobre esse assunto. Eu acho que a responsabilidade não é do vereador Douzan que trouxe aqui. O que me parece que beira a uma prevaricação, e pelo que me foi informado, quem constatou a saída errada desse material lá do posto de saúde foi um funcionário público. E nesse ponto que eu quero frisar, que é responsável daquele servidor público que constatou isso ter levado aos seus superiores. Porque o vereador traz aqui uma denúncia, não tem dúvida, mas ela não vai gerar nada. Se não formalizar lá no setor competente, no controle interno, na auditoria, vai ser jogado ao vento, a imprensa vai fazer a divulgação devida, mas efetivamente alguma responsabilização não vai ser feita, porque não está documentado. Então, quando eu me referi naquilo, que o funcionário que constatou alguma irregularidade lá no seu setor,
É como o vereador é funcionário, eu sou funcionário. Se eu constatar, é meu dever levar meu superior àquela determinação. Eu acho que o caminho é meio errado, porque o funcionário procura o vereador, para o vereador trazer, e é o seu papel, não tem dúvida, mas deixa de fazer a sua função legal do funcionário. E aí sim que parece que é uma certa prevaricação daquele funcionário, não do vereador, que não tem, não é imputado de forma alguma legalmente. Mas eu acho que esse caminho, se fosse observado por todos os funcionários públicos, seguramente teríamos mais resultado nesses casos aqui, que são atípicos, eu considero. Obrigado. Obrigado, Baroni. Até uma questão que eu comentei com o secretário Gelmini, que é o meu secretário, e ele fica bem até ansioso por causa das situações que ocorrem aqui. Eu comentei com ele que se for alguma coisa da minha secretaria, com certeza eu vou levar o meu chefe, porque eu tenho um contato direto com ele, eu tenho uma abertura de conversar com ele. Alguns funcionários não se sentem tão abertos assim a conversar com o seu superior. E é isso que acontece em muitos casos. Eu não vou fazer nomes aqui, não vou citar cargos, mas talvez essa pessoa não fosse diretamente ligada àquele setor que faz a dispensação do medicamento. E foi por isso que ela teve essa visualização e trouxe até mim. Certo ou errado? Não sei. Vai de cada um também, né? Então, Valmor. Obrigado pela parte, vereador Dozan. Eu acredito o seguinte, eu acho que no momento que o vereador vem aqui e denuncia, não é jogado ao vento, porque no momento que o vereador denuncia algo errado, a secretaria competente fica sabendo. E eu acho que a secretaria competente aí pode tomar, sim, a decisão, se precisa aí conversar, ver o que está acontecendo de errado, cabe à secretária do setor. Quem sabe até pode ter sido errado por parte do funcionário que procurou o Dozan. Mas se ele não tem abertura com a secretária, gente, ele vai procurar o vereador e o vereador vai fazer o papel dele, que é denunciar, que é fiscalizar. Acredito, Dozan, que tu fez correto, tudo que você fez, não foi nada errado. Te dou os parabéns, Dozan, sim, pelo seu trabalho, pela sua denúncia. Seria isso. Obrigado, Valmor. Bom estar terminando o meu tempo aí. Gostaria de agradecer aos colegas por terem tirado o tempo aí para me ouvir, o pessoal que assistiu. Eu quero que fique bem claro que não tenho nada contra a secretária de saúde, não tenho nada contra a vereadora Rosália. Eu só acho que tem coisas que, de certa forma, não beiram o ridículo, mas, de certa forma, acabam trazendo um pouco, denegrindo um pouco a nossa imagem, porque parece que a gente está aqui só para bater nas costas do prefeito e dizer, tá tudo bom. Não, a gente está aqui também para mostrar o que está errado. E eu, infelizmente, como oposição, eu acredito que a gente tem mais esse dever do que a própria situação. Não querendo dizer que a situação não veja as coisas erradas, mas é uma prerrogativa principalmente nossa, eu acho. Obrigado. Obrigado, vereador Fábio.